nós vamos conversar sobre mais um personagem. Talvez, ao você ler o texto de hoje, você vai falar assim: mas por que o pastor está trabalhando dentro da Semana Santa esse personagem? Porque eu quero levar você a fazer uma reflexão. E vocês já perceberam que quase todas as noites eu faço uma pergunta. E eu vou fazer essa pergunta hoje. Ela não é o título da mensagem, mas ela nos ajuda a chegar à compreensão do tema da noite. Deixa eu perguntar para você que está de casa, e você pode escrever aí no chat, ou vocês que estão aqui também. É fácil identificar ou isso saber o que é certo e o que é errado? É saber que avançar um sinal vermelho é errado, é fácil, não é? Saber o que é certo e errado não é difícil, sabe por quê? Porque esse livro aqui já diz o que é certo e errado. A Bíblia diz o que é certo e errado, Sr. Vanderlei. Então, não é difícil saber o que é certo e errado. Sabe onde é que está o problema? E eu vou usar a palavra escolha. Escolher entre o certo e o errado não é difícil. Eu, às vezes, escolho o que é certo. O nosso maior problema está em permanecer na escolha certa. Esse é o nosso maior problema. O nosso problema não é saber se é certo ou errado, mas é permanecer nela. E hoje eu quero refletir com vocês sobre a trajetória de um homem. Um homem que na Bíblia, ele entra no contexto bíblico praticamente como um coadjuvante. Não que Deus o quisesse como coadjuvante, como alguém que está trabalhando em conjunto com alguém, mas não é o destaque daquela cena. Porque na história desse personagem, que viveu uma vida na sombra da fé de alguém, que poderia ter tomado escolhas e rumos diferentes do que tomou, mas seguiu pelos caminhos que seguiu, porque ele se contentou em viver à sombra da fé do outro. E esse é um problema que nós incorremos. Nós muitas das vezes nos contentamos só em ser casado com alguém que é temente a Deus. Nós nos contentamos, Luan, em ser amigos de alguém que é temente a Deus. Nós nos contentamos, Luiz Felipe, de estar num hall de amigos ou ter pelo menos um amigo que é temente a Deus. Mas nós nos contentamos só com isso. Ou até mesmo em ser filho de alguém que teme a Deus. Muitos de nós nos contentamos em sentar no banco de uma igreja ao lado de alguém que é temente a Deus. Mas nós não queremos um compromisso suficiente da nossa parte que nos leve a uma experiência de intimidade com esse Deus. Então, muitas das vezes, nós nos contentamos em viver na sombra da fé de uma outra pessoa. Na sombra da fé de uma outra pessoa. Incline a sua fronte, vamos orar. Pai, a Tua palavra está aberta. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que neste momento se cale o homem e possamos ouvir a Tua voz. É o que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém.
Gênesis 19, verso 23 diz assim: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Verso 28. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Ló era sobrinho de quem? De Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Ló perdeu seu pai quando ainda muito pequeno. E nós podemos afirmar isso porque todas as vezes que a Bíblia fala assim, que alguém morre enquanto seu pai ainda era vivo, quer dar a conotação de que a pessoa morre cedo. Então, Ló era filho do irmão de Abraão. Um belo dia, nós já falamos isso essa semana, Deus convida Abraão para sair de onde? Da sua terra, da sua parentela, para um lugar onde Deus mostraria. E se você continuar lendo o capítulo 12, você vai perceber que Ló, ele decide sair junto com quem? Com Abraão. Sair junto com Abraão. Então o personagem que eu quero conversar com vocês é o personagem Ló. E nós vamos perceber na história de Ló, que Ló tomou algumas escolhas e algumas decisões que o fez viver às sombras da fé do seu tio. Ló se contentou viver com alguém que conhecia a Deus. Ló se contentou a andar com alguém que conhecia o que andava com Deus. Mas se você estudar a história de Ló, você vai descobrir que Ló não andou com Deus. Sabe por quê? Porque no aspecto das escolhas, a pior decisão que você pode tomar é não escolher. É você falar assim, não, hoje não, eu ainda estou indeciso. Querido, entenda uma coisa, olha bem aqui, pastor. Quando você toma a decisão de esperar um pouco, saiba, a sua escolha já foi oposta àquela decisão. É assim, olha, vamos participar de uma vigília na igreja. Ah, hoje não, na próxima eu vou. Você usa a expressão assim, não, hoje não, na próxima. É só para calentar a alma, mas o que você está dizendo é o quê? Não, lembra que as respostas é sempre sim ou não? Então, dentro do contexto da nossa vida, isso sempre vai estar diante de nós. E na vida de Ló, não foi diferente. Todas as escolhas que Ló fez, só demonstrou que ele estava satisfeito em viver contigo, em andar contigo, mas nunca quis se envolver com o Deus do tio. Ló escolheu seguir seu tio, caminhar com seu tio, mas nunca construiu uma experiência pessoal com Deus. Alguns podem estar pensando assim, mas pastor, não é bem assim não. Nós vamos chegar lá. Porque ele escolheu seguir Abraão, andar com Abraão, mas não seguir a Deus, ou não seguir o Deus de Abraão. Eu te desafio a encontrar em toda a Bíblia, mas para facilitar, encontrar em Gênesis. Porque
alguma expressão que fala assim, o Deus de Ló. Na Bíblia você vai encontrar assim, ó, Marcos, a Bíblia fala assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Em algum momento você vai encontrar assim, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, de Paulo. Mas Ednilson não vai encontrar o Deus de Ló. Porque Ló se contentou a viver nas sombras da fé do seu tio. Então, se eu fosse colocar uma escala aqui das escolhas de Ló, eu poderia dizer, olha, a primeira escolha de Ló em deixar o seu avô e os seus outros tios e seguir com o seu tio Abraão, pergunto para vocês, foi uma escolha boa ou ruim? Boa ou ruim? Boa. Foi boa. Mas quando você vai estudando o contexto de Ló, você vai descobrindo que vai chegando um momento que ele vai deixando de seguir as escolhas do seu tio. E um belo dia, se eu não me engano, está no capítulo 13 de Gênesis, Abraão desafia a Ló, Abraão chega para Ló e fala assim, meu sobrinho, os nossos pastores estão brigando. E não está legal. Nós somos parentes. E aí, Luiz Felipe, Abraão fala assim, Ló, está olhando aqui para a terra? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o vale, eu vou para a montanha. Eu vou para o oposto que você for, mas eu quero que você escolha qual é o caminho que você quer seguir. Diz a Bíblia que Ló olhou as campinas do Jordão. Tem alguém aqui que já mexeu com gato, com rebanho, com algum tipo de animal aí? Não? Conhece alguém que mexe? Mexeu? Quem mexe com criação de gado, o nosso amigo lá do Paraná, deve ter muita gente que mexe com isso, é muito melhor cuidar de um rebanho numa planície do que nas montanhas. Ló, ele olha e ele vê aquela planície verdinha, regada com rios, ele vê algumas cidades próximas, e ele olha para o tio e fala assim, você tem certeza? Eu posso escolher qualquer lado, né? Qualquer lado. Aí ele olha para as planícies e olha para as montanhas. As montanhas não tinham tanta vegetação, nas montanhas era mais difícil a água. E Ló fala assim, tá bom, eu vou para as campinas. Abraão, tudo bem? Essa decisão, essa escolha, não era uma questão de opção de Ló. Ló não tinha opção assim, eu não quero ir para a campina, eu quero andar com Abraão. Não era essa escolha que estava em jogo. Mas a questão que está em jogo é, seu Vanderlei, eu não vou continuar com meu tio, mas eu não preciso abandonar o Deus do meu tio. Abra sua Bíblia em Gênesis 13. Deixa eu ler aqui 2 versos de 6. Verso 11. Verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló onde? Nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até aonde? Até Sodoma. Verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Queridos, Ló não decidiu morar em Sodoma quando ele escolhe as campinas. Mas a Bíblia diz que Ló ia armando as suas tendas até para onde? Em Sodoma. Em Sodoma. Porque Ló se contentou a conhecer alguém que conhecia Deus
a seguir alguém que seguia Deus, a andar com alguém que andava com Deus, mas Ló não escolheu se relacionar com Deus. Ló escolheu não se relacionar com Deus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, verso 1 ao verso 3. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava quem? Ló estava o quê? Assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantai-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não passaremos a noite, passaremos a noite aonde? Na praça. Verso 3: Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Para aquelas pessoas que estão mais acostumadas com o contexto bíblico, era nas portas da cidade que as coisas eram decididas nos tempos bíblicos. Se você for em Ruth e Boaz, onde é que foi decidido a situação de Ruth e da sua sogra, que Boaz pôde assumi-la e não aquele que era o principal? É na porta da cidade. Porque nos tempos bíblicos, as cidades bíblicas, eram nas portas da cidade que os conselheiros sentavam. Era nas portas da cidade que eles resolviam as coisas. É como se nós estivéssemos hoje, eu trabalho na Praça da Bandeira, e a gente fala assim: nós temos que ir lá no centro para fazer o quê? Para resolver alguma coisa, não é assim? Normalmente nas cidades, não sei se no Paraná também é assim, é no centro da cidade que tem os melhores cartórios, que tem os bancos. Porque é no centro da cidade que as coisas acontecem. Nos tempos bíblicos, é nas portas da cidade. E diz o texto que nós lemos que Ló estava assentado ao anoitecer na porta da cidade. Isso é um termo bíblico para dizer que Ló era um homem respeitado na cidade. Era um homem que participava das decisões da cidade. Até pode ter uma explicação, porque lembra que teve uns reis que foram lá, levaram, saquearam Sodoma e outras cidades vizinhas, e aí Abraão foi e guiou contra eles, resgatou o seu sobrinho, liberou todos os povos daquela cidade, inclusive Sodoma. Talvez seja um dos motivos porque Ló se tornou respeitado pela cidade. Entende? Mas o que eu quero chamar a sua atenção, dona Ana, é que Ló estava assentado nas portas da cidade. E a Bíblia faz questão de dizer, ao anoitecer. Aqui no Rio de Janeiro, quando nós andamos à noite nas ruas da cidade, nós vemos coisas que nós não gostamos de ver. Existem alguns bairros aqui que quando você entra, você morre de medo, você precisa até de dia que tenha alguém para entrar com você. Bem perto da gente aqui tem uma região que acontecem coisas horríveis. Tem um pessoal ali que trabalha diferente. Porque à noite, nas cidades, é o momento que as coisas mais terríveis acontecem. Quando você continua lendo o capítulo 19, você vê algo que era uma prática naquela cidade. E Ló, ao anoitecer, estava sentado às portas daquela cidade do céu. Você já imaginou o que os olhos de Ló contemplavam naquela cidade?
Você já parou para imaginar o ambiente em que a família de Ló estava crescendo e se desenvolvendo? Mas eu quero te chamar a atenção, voltando à Bíblia, no capítulo 18. Porque o capítulo 18 e o capítulo 19, ele começa praticamente igual. Ele começa praticamente igual. Ele diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de quê? Da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Volta no capítulo 19 e olha qual foi a postura de Ló quando ele viu os 2 homens se aproximando das portas da cidade. Há diferença na atitude de Ló da atitude de Abraão? Não. Porque Ló havia andado com alguém que conhecia Deus, havia visto a prática de alguém que conhecia Deus, havia presenciado muitas das vezes a forma como Abraão se relacionava com Deus, e Ló, ao olhar para aqueles 2 homens que estavam chegando na cidade, Ló conseguiu perceber que ali não eram homens naturais ou normais. Mas só que a diferença que existe nessa história, neste relato, é a resposta, é a atitude dos 3 homens e dos 2 homens ao convite que Abraão e que Ló fazem para eles. Porque quando Ló fala: meu Senhor, se eu achei conhecer com vocês, entra na minha casa, comam comigo, lava os seus pés e saiam de madrugada. Qual foi a resposta daqueles homens? Daqueles anjos? Não. Nós passaremos na praça. E se você continuar lendo o capítulo 18, aqueles 3 seres celestiais, eles não falam não para Abraão. Eles entram na tenda de Abraão. Sabe por quê? Porque eu imagino que na tenda de Abraão tinha uma cadeira para Deus sentar. A tenda de Abraão era um local conhecido por Deus. Mas a casa de Ló não era um local conhecido por Deus. Aqueles anjos, eles preferiam passar na praça, aonde as atrocidades de Sodoma aconteciam, do que entrar na casa de Ló, porque eles não tinham intimidade com Ló. E a Bíblia diz que Ló teve que insistir muito para que aqueles homens entrassem em sua casa. Ló, querida igreja, havia entendido e aprendido com seu tio que precisava cuidar dos estrangeiros, precisava cuidar das pessoas que chegavam perto da sua casa. Mas Ló também sabia o que acontecia à noite na cidade. Só que Ló, ele foi tomando escolhas tão complicadas, que ao ir armando a sua tenda, a Bíblia está querendo dizer assim: a cada dia Ló e a sua família se parecia mais com Sodoma. Ló e sua família se apaixonava mais por Sodoma.
Ló e sua família já não tinha mais as marcas de Cristo, as marcas de Deus na sua vida. Porque ele via sim as marcas de Deus na vida de Abraão, mas ele não tinha experimentado as marcas de Deus na sua vida. E olha que pastor, quando uma pessoa vive nessas condições, ele passa a lidar com alguns aspectos espirituais de forma, ou melhor, de aspectos de pecado. Ao invés de lidar com o pecado com a visão espiritual, ele lida com a visão carnal. Porque, Luiz Felipe, os homens daquela cidade bateram na porta de Ló. E eles bateram na porta de Ló e falaram assim: Ló, aonde estão os 2 rapazes que entraram na sua casa? Coloque-os para fora, porque nós queremos abusar deles. E Ló, a Bíblia diz que Ló abre a porta e fala: meus amigos, não façam isso, eles são meus hóspedes. E a Bíblia diz que eles tentam arrombar a porta, tentam invadir a porta de Ló, e Ló fecha a sua porta. Mas antes disso acontecer, Ló oferece, sabe o que, meu filho? As suas 2 filhas virgens. Porque na cabeça de Ló, o que aqueles homens estavam propondo era algo terrível para ser feito com os 2 jovens, mas não era terrível para ser feito das suas filhas, com as suas filhas. Sabe por quê? Porque é muito difícil ser filho ou filha de alguém que não anda com Deus, de alguém que não teme a Deus, de alguém que não conhece a Deus. Porque pode ser que essa pessoa, em algum momento que tiver que lidar com situações complicadas, ao invés de lidar com o pecado de forma espiritual, vai tentar lidar com o pecado de forma carnal. Eu fico imaginando que devia ser muito difícil ser filha de Ló. Mas quando aqueles homens tentam invadir a casa de Ló, sabe o que aqueles anjos fazem? Porque eram 2 anjos dos Filipe. O Vanderlei, eram 2 anjos que estavam na casa de Ló. Aqueles anjos ferem os homens com cegueira, que eles não conseguiam achar a porta da casa de Ló. E naquele momento, aqueles anjos dão a conhecer a Ló e diz assim: Ló, pegue a sua família e fuja da cidade, porque nós viemos destruir Sodoma, porque as práticas dessa cidade são terríveis e têm chegado ao céu. Só que quando Ló ouve essas palavras, Ló começa a demorar a se decidir, porque o texto que nós lemos do capítulo 24, do capítulo 19, versos 23 e 29, nós lemos que ao amanhecer, Ló entrou em Zoar. Isso diz para mim, Luan, que Ló demorou uma noite inteira para tomar a decisão e sair de Sodoma. Para falar a verdade, Ló não conseguiu decidir sair da cidade. E a Bíblia diz que aqueles anjos pegam na mão de Ló, na mão da esposa de Ló, na mão das filhas de Ló, e os arrasta para fora da cidade e diz assim: fuja para o monte, vá para o monte para vocês se protegerem, vá para o monte, não olhem para trás. Mas sabe o que Ló ainda fez, São Vanderlei? Oh, meu Senhor, eu tenho medo de ir para o monte, eu tenho medo de não conseguir chegar no monte,
então permite o seu servo de ir até aquela cidade ali de Zoar, ela é mais próxima. E aqueles anjos falam: tudo bem, pode ir, mas não olhe para trás. Não olhe para trás. Ei, olha aqui para mim. Será que hoje, quando Deus fala assim, foge para o monte, não olhe para trás, será que nós estamos com tanta saudade ou estamos tão apegados com as coisas deste mundo que nós não conseguimos atender o convite de Cristo? Nessa mesma hora, nesse mesmo momento da noite, no final do verso que a gente leu, do capítulo 19, verso 23, é o último verso que nós temos no início, vai ter a expressão assim: Abraão, quando olhou na direção de Sodoma e Gomorra, ele fez o quê? Ele viu as fumaças e Deus se lembrou de quem? De Ló. Se vocês lerem esses capítulos, eu te desafio a ler. Abraão ficou intercedendo com Deus. Quantos homens chegaram na tenda de Abraão? Quantos? 3. Quantos homens chegaram na porta de Sodoma? 2. Sabe por quê? Porque Abraão ficou com aquele que era Cristo Jesus. E Abraão, sabe o que ficou fazendo, Luiz Felipe? Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma? Senhor, e se tiver 50 justos? Lembra que nós falamos sábado, na oração? Mas Senhor, e se tiver 50 justos? O Senhor vai destruir Sodoma? Não, Abraão. Se tiver 50 eu não destruo. Luciano, daí Abraão vai, e se tiver 45, e se tiver 40, e Abraão vai falando, e Abraão para, seu Vanderlei, quando fala assim, e se tiver 10? Abraão não ousou pedir mais, menos, né? E Deus sempre disse, Jesus sempre disse, eu não destruirei Sodoma. Mas sabe a conclusão que eu cheguei ao estudar esses capítulos? É que em Sodoma não tinha nenhum homem temente a Deus. Porque para Ló sair de Sodoma, ele teve que sair arrastado pelos anjos. Olha aqui para mim. Quando nós demoramos a decidir, porque Ló demorou a noite inteira para decidir sair. Quando nós demoramos a decidir escolher Jesus, receber as marcas de Jesus, irmãos, pode até ser que pela oração de uma pessoa nós podemos nos livrar daquela destruição, mas não é garantia de que outros próximos a nós sejam salvos. Porque a mulher de Ló amava tanto Sodoma que ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. As filhas de Ló tinham as práticas de Sodoma,
tão incutidas nas suas vidas, que elas fizeram algo terrível. Elas cometeram, como é que fala mesmo? Incesto. Embriagaram o pai do Filipe, para que o pai pudesse engravidar. Ei, será que tem alguém aqui nessa noite que está demorando em tomar a decisão de aceitar o convite de Jesus para fugir para o monte? Certa vez da história, certo período da história, existia um povo que havia ficado escravo no Egito e que agora Deus está tirando do Egito, mas ele já não era mais o povo de Deus, mas era mais parecia o povo egípcio. E Deus os tira do Egito, e sabe onde é que Deus para com eles? Em um monte. O Monte Sinai. Sabe por quê? Porque monte na Bíblia é sinônimo de um local para encontro com Deus. Aonde que Abraão foi induzido a levar Isaac para ser sacrificado? Foi no vale? Foi no monte. Aonde Jesus normalmente ia para orar? No Jardim das Oliveiras, que ficava no monte. Para onde Deus conduziu Elias quando Elias estava deprimido, desesperado, pedindo a morte? Para o monte que era conhecido como o Monte de Deus. Ei, quanto tempo mais você vai demorar a aceitar o convite de Jesus para ir e olhar e se direcionar para o Monte Calvário? Ah, pastor, eu sou pecador. Ah, pastor, não está na hora. Ah, eu não estou pronto. Ah, eu tenho que estudar mais. Ah, ei, todos nós somos pecadores. E se você é um pecador, mais do que nunca você precisa ir no Monte Calvário e contemplar o que Cristo fez por você. E contemplar aquilo que Jesus fez no meu e no seu lugar. Ei, você vai continuar se contentando em conhecer alguém que conhece a Deus? Você vai se contentar a simplesmente andar com alguém que anda com Deus? Sabe, meu amigo, minha amiga, é hora de ter um encontro pessoal com Cristo. É hora de parar de ser amigo de alguém, ser filho de alguém, ser casado com alguém que conhece a Cristo. Nós não vivemos mais num tempo que nós podemos dizer assim: amanhã eu escolho, amanhã eu decido. Ah, não, amanhã eu ainda tenho que terminar minha faculdade. Ah, eu ainda tenho que realizar meu sonho. Ah, eu ainda tenho que conquistar um dinheiro para ter uma independência financeira. Aí depois sim eu decido seguir a Cristo. Aí sim eu decido seguir as orientações de Cristo que a Bíblia coloca. Sabe, queridos, o Monte Calvário é o monte da salvação. É ali que Cristo carregou as marcas dos nossos pecados. Foi ali que Ele foi ferido por nossas transgressões, como diz em Isaías 53:5. Ali Ele nos deu
a oportunidade de uma nova vida. E é por isso que eu fico lembrando vocês de 1 João 5, 11 e 12. Porque em 1 João 5, 11 e 12, Deus está dizendo: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Eu estou terminando essa semana e eu preciso que você entenda isso. Não dá, dona Ângela, para falar assim, não está pronto, eu tenho que estudar mais. Não dá para esperar muito. Não dá para esperar muito. Não dá, Luiz Felipe, não dá, Vanderlei. Não dá para esperar muito. Porque quanto mais você espera, mais risco, Marcos, você corre. Porque Ló se perde. As filhas de Ló se perdem. Hoje, Jesus te convida a fazer uma escolha. Não é apenas sair de Sodoma. Não é apenas sair ou abandonar amizades que te empurram para o pecado. Mas hoje Jesus está te convidando a entrar em um relacionamento verdadeiro com Ele. Não é apenas abandonar o erro, mas sim é vestir-se da justiça de Cristo. Não é apenas ser simpatizante da fé, mas é sim nascer de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, que nós também conversamos essa semana. Não há mais tempo. Não há mais tempo. O meu convite para você nessa noite é: fuja para o Monte Calvário. Procure Jesus, porque somente Ele pode te salvar. Diga para Ele: eu quero me entregar, não parcialmente, mas de forma completa. Diga para Ele: eu quero declarar para o mundo que eu te aceitei. E eu espero que aqueles que aqui estão nessa noite e que ainda não passaram por esse lugar, que ainda não passaram por essas águas, não adie mais. Não adie mais. Porque eu não sei até quando a porta do monte ainda estará aberta. Eu não sei se você ainda terá tempo, por quanto tempo, para dar tempo de fugir para o monte. Nós vamos ouvir uma música agora. E enquanto que esse casal estiver cantando, eu quero te desafiar. Saia da posição de coadjuvante. Saia da posição de contar a história de alguém que conhece a Cristo, que anda com Cristo, que foi transformado por Cristo. E viva você uma experiência pessoal com aquele que carrega no seu corpo marcas da cruz que era para ser suas, mas Ele tomou sobre si as nossas transgressões
os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida. Como podes deixar de viver esse amor? Um amor sem igual que por ti se entregou. Se tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive um mundo sem paz e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar meio à escuridão, tua vida sem paz, teu viver é em vão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Quão aflito tu estás, meu Senhor, não me buscas jamais e não queres o amor. Foi por ti que morri, maior preço paguei. Foi por ti que minha vida entreguei. Se tu queres sentir este imenso amor, deixes logo fluir no teu interior. Sei que podes deixar a velha vida então. Este amor te trará o completo perdão. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Te entrega a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Pai, muito obrigado pela entrega que o Senhor fez do teu Filho em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, porque na cruz do Calvário, Jesus de braços abertos se entregou em nosso lugar. Obrigado pelo convite que o Senhor nos faz de fugir para o Monte Calvário, porque é no pé da cruz que nós podemos nos colocar e pedir perdão pelas nossas falhas e dizer sim, Jesus. Eu respondo sim a tamanho amor que o Senhor teve por mim. Eu digo sim porque eu não consigo mais viver longe dos teus caminhos. E eu não quero esperar muito mais, porque eu não quero que aconteça comigo ou com algum familiar meu o que aconteceu com Ló e com seus familiares. Eu não quero demorar em decidir, porque eu quero entrar na Nova Jerusalém, a cidade santa que está sendo preparada para cada um de nós.
Abençoe estes teus filhos queridos que aqui estão na frente. Eles disseram sim para o Senhor. Eles disseram que eles querem ser batizados. Não é amanhã, talvez seja um pouco mais à frente. Mas Deus, Espírito Santo, os mantenha nessa decisão. Os ajude a cada dia mais se conectarem a Cristo Jesus, para que através da nossa aceitação, as nossas vestes de pecado possam ser lavadas e se tornarem brancas como a neve. Abençoe a todos os nossos queridos que aqui estão nesta noite. Se colocaram de pé, alguns não podem se colocar de pé, estão sentados. Eu quero pedir que o Senhor os abençoe também, porque eles também estão dizendo: eu quero renovar os meus votos com o Senhor. Eu quero continuar lavando as minhas vestes diariamente do sangue do Cordeiro. E que nós o possamos fazer até o dia da tua volta. Amém.